Olá, boa noite, tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que aí esteja tudo bem, por aqui está indo tudo bem, graças a Deus. Seja muito bem-vindo a mais um grupo de oração Paz e Bem, né? Nossos primeiros encontros aí de 2021, né? Nosso retorno, não da forma que queríamos, mas da forma que nós temos para retornar. Então seja muito bem-vindo, você que nos acompanha aí pelo WhatsApp, pelo YouTube, Facebook, né? É uma benção tê-lo ou tê-la aqui conosco. Vamos iniciar em nome daquele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Me respondam com autoridade de filhos de Deus. Quem como Deus? Ninguém como Deus. Quem como Deus? Ninguém como Deus. Quem como Deus? Ninguém como Deus. Envia, Senhor Jesus, o Teu Espírito Santo, esse fogo suave, abrasador, sobre mim nesse momento, para que eu seja canal da graça, sobre cada um que está agora me vendo e me ouvindo, para que alguma palavra, seja uma semente brotada no coração de alguém, para que palavras que sejam faladas aqui possam acalmar e acalentar o coração de muitos que necessitam, Senhor. Envia o Teu Espírito Santo da fortaleza, da tranquilidade, do querer viver na casa de cada um, Senhor. Envia o Teu Espírito Santo na casa de cada um, no coração e na mente de cada um. Vem, Espírito Santo de Deus, a cruz sagrada seja a nossa luz, não seja o dragão nosso guia. Retira-te, Satanás, nunca nos aconselhe coisas vãs, é mal que tu nos ofereces, bebe tu mesmo dos teus venenos. Meus irmãos, hoje a nossa partilha é uma leitura até bem conhecida, o Senhor nos deu, no momento da reunião de núcleo, para que a gente pudesse se preparar para esse encontro de hoje. Então pegue lá a sua Bíblia, se não está aí pertinho de você, corre lá, pega a Bíblia. É importante a gente fazer esse momento, ser com a Bíblia na mão, quiser fazer uma anotação, marcar, escrever uma palavra aí de autoridade para a sua vida, anota, escreve aí na sua Bíblia. Está em Lucas, capítulo 24, versículo a partir do 13. Lucas 24, versículo a partir do 13. Começa assim: os discípulos de Emaús. Nesse mesmo dia, abaixo já vai explicar que dia é esse. Nesse mesmo dia, 2 discípulos caminhavam para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 70 estádios, o que dá em média 12 quilômetros. Iam falando um com o outro de tudo o que se tinha passado. Enquanto iam conversando e discorrendo entre si, o mesmo Jesus aproximou-se deles e caminhava com eles. Mas os olhos estavam-lhes como que vendados e não o reconheceram. Perguntou-lhes então: de que estás falando pelo caminho e por que estáis tristes? Um deles, chamado Cleofas, respondeu-lhe: és tu acaso o único forasteiro em Jerusalém que não sabe o que nela aconteceu nesses dias? Perguntou-lhes eles. Jesus perguntou a eles: o que foi? O que aconteceu? Os 2 discípulos então responderam: a respeito de Jesus de Nazaré. Era um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. Os nossos sumos sacerdotes e os nossos magistrados o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele quem haveria de restaurar Israel, e agora, além de tudo isso, é hoje o 3º dia que essas coisas sucederam. É verdade que algumas mulheres dentre nós nos alarmaram. Elas foram ao sepulcro antes do nascer do sol e, não tendo achado seu corpo, voltaram dizendo que tiveram uma visão de anjos,
os quais asseguravam que está vivo. Alguns dos nossos foram ao sepulcro e acharam-no assim como as mulheres tinham dito, mas a ele mesmo não viram, ou seja, não viram Jesus. Jesus lhes disse: ó gente sem inteligência, como sois tardos de coração para crerdes em tudo que anunciaram os profetas? Porventura não era necessário que Cristo sofresse essas coisas e assim entrasse na sua glória? E começando por Moisés, o próprio Jesus, percorrendo todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava dito em todas as Escrituras. Aproximaram-se da aldeia, ou seja, de Emaús, para onde eles iam. E ele Jesus fez como quisesse passar adiante. Mas os 2 discípulos forçaram Jesus a parar. Disseram o seguinte: fica conosco, já é tarde, já declina o dia. Entrou então com eles. Aconteceu que, estando sentado conjuntamente à mesa, ele, Jesus, tomou o pão, abençoou, partiu e serviu-lhe. Então se lhes abriram os olhos dos 2 discípulos e o reconheceram, mas Jesus desapareceu. Diziam então um para o outro: não se nos abrasava o coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Levantaram-se na mesma hora e voltaram a Jerusalém. Aí acharam reunidos 11 e os que com eles estavam. Todos diziam: o Senhor ressuscitou verdadeiramente e apareceu a Simão. Eles, por sua parte, os 2 discípulos de Emaús que retornaram, também disseram. Contaram o que lhes havia acontecido no caminho e como tinha reconhecido ao partir o pão. Amém? Essa leitura é bem conhecida dos discípulos de Emaús e ela é muito pertinente para o tempo que nós estamos vivendo. O Senhor pergunta assim: o que aconteceu? Por que estáis tristes? Né? Então essa leitura, ela fala muito do desânimo e da tristeza. E como o desânimo, a tristeza, ela nos cega. Porque aqueles 2 discípulos, eles conheciam Jesus. Fisicamente eles conheciam Jesus, conviveram com Jesus. E não reconheceram. Olha como pode um negócio desse. Por quê? A gente lê e a gente vai meditando e a gente vai imaginando. Então imagina só, 2 homens tristes andando pelo caminho, porque o Messias, aquele que eles seguiam, estava morto. Já era o 3º dia, eles estavam esperando aquele momento, que Jesus anunciava, mas aquilo não aconteceu. Então eles esqueceram todas as coisas boas, as grandes profecias que o Senhor já tinha os preparado para esse momento, já tinha esquecido tudo. Gente triste anda, gente, olhando as coisas. Gente triste, gente desanimada, anda olhando o caminho? Não. Gente triste olha para baixo. Então os 2 iam conversando, murmurando: e agora? O que aconteceu? O que vai ser da gente? Vamos ser perseguidos? Jesus ressuscitou, não ressuscitou? Olhando para baixo, olhando um assim, para os pés, para as mãos, balançando um do outro. Jesus chegou a eles, mas eles não reconheceram. A tristeza, repito, tá até bem repetitivo. A tristeza e o desânimo não permitiram. Olha só, no versículo 14 diz assim, iam falando um com o outro de tudo que tinha passado, enquanto iam conversando e discorrendo entre si, o mesmo Jesus aproximou-se deles e caminhava com eles. Mas eles não viram. Eles não percebiam a grandeza de Jesus. E o que me chama ainda a atenção é lá no versículo 19, quando Jesus então pergunta o que tinha acontecido, eles respondem assim, sobre Jesus Cristo. Era um profeta poderoso. Profeta poderoso? Eles conviveram com Jesus, eles proclamaram a boca dele, eles proclamaram, ele era o Messias. Ele era o filho primogênito de Deus. Ele era aquele que Deus enviou para salvar o mundo. Eles com certeza falaram isso durante todo o momento que eles estavam com Jesus.
Só que o desânimo e a tristeza faz a gente esquecer as coisas boas. A nossa afirmação de fé, ela começa a virar uma desafirmação. Começa, então, aquela fé devagar. Então, aquilo que eles professavam que era o Deus, que era o Messias, virou um profeta poderoso em obras perante Deus e perante o povo. Realmente, era Jesus. Mas não era isso que eles diziam. Então, aqui a gente começa aquele desânimo da fé. Porque é isso que acontece, é isso que está acontecendo agora para muitos. Né? O caminho que se seguia, né, com pastorais, né, com muitos movimentos, e o final de semana estava dentro da igreja, aquilo movimentava o coração, aquilo dava energia. E é verdade, dava mesmo. Só que isso não está podendo acontecer. Ué, e porque não está podendo acontecer, você vai estar desanimado, e aquele Jesus que você dizia lá na capela, na paróquia, onde você esteja, você dizia: Jesus Salvador, nosso Messias, aquele que morreu na cruz, e a cruz é a vitória. E você não está mais anunciando isso agora, meu irmão? Você esqueceu disso? Não permita que o desânimo atual comece a degrenir, a diminuir a sua fé. Jesus é o Jesus ressuscitado, ontem, hoje, amanhã e sempre, mesmo no momento que estamos vivendo. Não faça igual os discípulos de Emaús aqui no início, não. É um profeta poderoso. Não, não é um profeta poderoso. É o Deus da minha vida e da sua vida. E continua sendo o Deus da minha vida e da sua vida, aquele que pode fazer coisas impossíveis. Não é porque a gente não está no serviço que a gente estava antes, físico, que isso pode diminuir de forma alguma. Dando continuidade, já no versículo 21, eu costumo dizer assim, que é a ênfase do mal. Olha lá, vai lá no versículo 21. Tem a parte que diz assim: além de tudo isso, como assim além de tudo isso? Eles começaram a falar, né? Que os magistrados, né, que os líderes da religião judaica prenderam Jerusalém junto ao governo romano e mataram, assassinaram, crucificaram Jesus. Triste, muito ruim. Além de tudo isso, hoje é o terceiro dia, era para um monte de coisa estar acontecendo e até agora não aconteceu nada. A gente está sabendo, né, que algumas mulheres do nosso meio, né, mulher solta, por exemplo, mulher do nosso meio, que a gente conhece, que a gente confia, foi lá e viu que Jesus está ressuscitado, mas a gente não sabe bem. Olha só, como assim além de tudo isso? Olha a ênfase do mal. Já reparou que quando a gente não está bem, alguém pergunta: você está bem? Falou: o que aconteceu? Aí você começa a tirar tudo que aconteceu com você. Ah, que aí minha filha dá muito trabalho, e aí não tá muito certo, e meu menino não fica em trabalho nenhum, e o meu netinho que não para de ficar doente, e papapá. E além de tudo isso, meu marido foi embora. E além de tudo isso, a minha esposa pegou as crianças e foi embora, saiu de casa. Então a gente dispara. Mas quando a gente está desanimado, repetindo, a gente começa a dar ênfase para o mal, né? A gente começa a usar conjunções, a usar palavras aonde a gente está tentando afirmar que o desânimo vivido é isso, e não há melhora. Além de tudo isso, a coisa ainda está piorando. Não é além de tudo isso a coisa está piorando, de forma alguma. Como eu disse, Deus é o Deus ontem, hoje e amanhã. Não é além de tudo isso, meu Deus é Deus, e isso vai passar. Todos esses problemas familiares, o seu desemprego, essa pandemia que mudou a nossa vida, isso vai passar. Você pode ter certeza. A coisa é como você está passando. Você está deixando Deus morrer dentro do seu coração? Não pode. Deus, ele é ressuscitado. A gente acredita num Deus vivo. A nossa representação aqui de Jesus, né? Na cruz, a nossa cruz ela não é assim, né? Sem Jesus. A nossa cruz ela é com Jesus para a gente lembrar do grande amor dele por nós. Não é falar que ele está morto. Não, falar que isso daqui foi uma passagem.
Ele está vivo, ressuscitado. Creia nisso o tempo inteiro. Não dê brechas para o desânimo. E aí no versículo 25 é quando perde a direção total. No versículo 25 é quando Jesus, ele dá uma exclamação. Vê que tem um ponto de exclamação aí, ó. Ó gente sem inteligência. Eu acho que Deus deve falar isso o tempo inteiro. Fulano deve estar lá olhando, ó, fulano sem inteligência, ó, fulano sem inteligência. Tá tudo escrito aqui. Meu amor, de como eu vivo, de como eu sou capaz de fazer coisas impossíveis, mas a gente ainda dá brecha para desacreditar em Deus. Olha só que absurdo. Deus convive conosco o tempo inteiro. Fala, mas eu não estou sentindo a presença de Deus. Meu irmão, às vezes é assim mesmo. Já falei aqui, grandes santos viveram o que a gente fala do deserto espiritual, um período de dificuldade de oração, de sentir Deus, mas ao mesmo tempo todos eles afirmaram que foi o período que eles mais escreveram, né, grandiosos livros, que eles mais trabalharam e fizeram obras de caridade, porque eles queriam sentir Deus, e fazendo obras era o momento que eles sentiam. Então a gente precisa andar. O desânimo está existindo, às vezes a complicação de oração ela realmente está existindo, mas Deus ele está conosco o tempo inteiro. Mas é preciso andar, fazer algo. E não ficar lendo mais, é só isso que tem mesmo para hoje. É só isso que tem para hoje. Não, não é só isso que tem para hoje. Hoje é muita coisa. Quantas famílias estão vivendo luto? Talvez você está aí me ouvindo exatamente falando assim, né? Mas eu perdi fulano, perdi ciclano, realmente é triste. O seu hoje pode ser de tristeza, meu irmão. Realmente pode ser de tristeza. Mas não permita o abatimento. Não permita. Olha só como começam as mudanças, né, ao longo da leitura. Quando os discípulos perceberam que era Jesus, foi num gesto. O gesto do partir o pão. Aquele momento que significou, né, a partilha, a ceia. Aquilo que ficou na memória deles. E você? Se você já convertido, já teve esse momento, talvez está lá esquecido lá atrás, o dia do seu batismo do Espírito Santo, o dia que alguém te deu uma palavra, o dia que alguém te convidou para esse grupo de oração e sua vida começou a mudar, pode estar esquecido na sua memória. Tenta relembrar agora aquilo que você sentiu, que Deus falou com você. Tente lembrar agora, porque Deus trabalha na sua mente. Tenta lembrar, porque aí isso vai te acalmando. Fala, aquilo tudo aconteceu e passou. Talvez você está aí lendo livro de autoajuda, né? Porque você está vivendo momentos, né, de altas e baixas de depressão. Amém. Não estou falando que está ruim, não. Procure ajuda. Mas não permita, mais uma vez, que notícias, né, o mundo é só pandemia, o mundo é só morte. Não, o mundo não é só pandemia, o mundo não é só morte. Né, para você que está aí me vendo, está vivo hoje, olha, glória a Deus. Né? O ar que respiramos, a casa, se você a tem, né, a ajuda que você está recebendo, suas dificuldades financeiras. Olha só, é Deus agindo de alguma forma. A gente sempre tem alguma coisa a louvar. Começa a tirar o seu foco somente do desespero e começa a ver as outras coisas. Muitos canais de televisão, tem canais de televisão que falando de pandemia e de desgraça o tempo inteiro. Eu quero que você seja ignorante de forma alguma. Saiba de tudo o que está acontecendo no mundo. Mas tudo tem um limite. Se aquilo começa a não te fazer bem, está na hora de dar uma parada, de respirar, de orar e pedir a Deus uma mudança de vida. Continuando, os discípulos então, quando viram aquele gesto, eles voltaram ao primeiro amor. Aquilo que eles se apaixonaram
aquilo que eles viram. E aí tudo mudou. Tudo mudou. Aquele caminho que eles fizeram, né, de Jerusalém a Emaús, que era a aldeia, que aí são 12 quilômetros, eles fizeram cabisbaixo, triste, provavelmente passos devagares, né, foi andando de uma forma bem devagar. Assim que eles entenderam que era Jesus Cristo que estava com eles, e Jesus Cristo lembrou de todas as passagens, todas as escrituras que dizia o que iria acontecer com ele próprio, e eles ainda viram que era Jesus quando partiu o pão. O que eles fizeram? Eles foram dormir para que outro dia de manhã eles pudessem voltar a Jerusalém? Foi imediato. Olha lá, versículo 33. Levantaram-se na mesma hora e voltaram a Jerusalém. Esses 12 quilômetros de retorno, eu imagino que deve ter sido extremamente rápido, porque eles deviam estar quase correndo, cantando, né? Acelerados, porque Jesus realmente estava ressuscitado. Eles viram que aquele caminho de ida, o caminho era igual, era a mesma estrada, mas eles eram outros. E por que eles eram outros? Porque Jesus ressuscitou no coração deles. Eles viram aquela chama reacender. Não deixe, a sua chaminha apagar. Pode estar baixinha, mas existe uma chama dentro de você, de força, de fé, de fazer coisas que você pode surpreender com a sua força, sabe disso? Que você é capaz de fazer grandes coisas porque Deus age em você. Talvez a sua fraqueza espiritual, sua fraqueza psicológica, sua fraqueza física, ela realmente exista. Mas Deus age em você e te faz um leão, te faz uma leoa forte na fé e forte na vida. Então o caminho vai ser o mesmo. Esse vai ser o mundo que está tendo essas mortes, infelizmente, que está tendo a pandemia, que pode estar tendo as dificuldades em sua casa. Esse é o seu caminho. Mas você, com Jesus ressuscitado no seu coração, você anda diferente. Com certeza. E você vai anunciar. Porque eles saíram de lá correndo, falando, eu acredito que no caminho eles deviam estar falando que Jesus estava ressuscitado, encontraram os 11 e disseram que Jesus estava ressuscitado. E quando Jesus falava, eles não reconheceram que era Jesus, mas eles sentiram algo diferente. Abrasava o coração deles, porque é assim na nossa vida. Você não pode estar aí sentindo Jesus da forma que era antes, mas com certeza Jesus fala aí com você, então não desanima. Então, bem, os discípulos tinham Jesus não estava mais lá, então eles não tinham mais nada? Não, Jesus é ressuscitado dentro do coração. Você é um legionário, você tinha as reuniões de Legião de Maria, então você rezava o terço por conta do grupo da Legião. Aí você não está rezando mais porque você não está indo. Não. A Legião de Maria era um propulsor. Era aquilo que te fazia, junto com Maria, adorar Jesus. Você pode não estar lá fisicamente, mas você vai estar em oração aí na sua casa. Não estamos nos reunindo no grupo de oração como queríamos. Então você não vai mais orar mais, porque não tem mais nada, não tem mais lá o grupo de oração. Não. O grupo de oração era um elo, aquilo que te ajudava a te aproximar de Jesus. Mas a sua aproximação acontece aí dentro da sua casa. Então não vamos desanimar. Não vamos nos deixar levar por todas essas propagandas, por todas essas reportagens. Não desanima, não se desespere. Jesus é conosco. Permita que Ele entre na sua casa. Os discípulos, mesmo sem entender que era Jesus, eles viram que era uma pessoa boa, uma pessoa que sabia das escrituras, alguém que estava abrasando o coração. Então o que eles fizeram? Deixaram ir? Não, mesmo sem saber que era Jesus, já é tarde, o dia declina, fica aqui com a gente, está anoitecendo, né? Fica aqui com a gente, uma pessoa boa, a gente quer conosco. Faça essas escolhas na sua vida, pessoas boas que te levem a fé, te levem a oração para ter como amigo. E principalmente, abra seu coração, abra sua casa para que Jesus habite aí verdadeiramente. Jesus ressuscitado, esse que é capaz de fazer grandes coisas, grandes obras e te acalenta nesse momento de hoje. Amém? Vamos partilhar, né? Vamos conversar. Escreva aí o que Deus colocou aí no seu coração. Amém?
Até a próxima! Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém!